Olá, meus irmãos, descomplicando o Evangelho convosco nesta hora. Eu tenho uma palavra para você hoje. Você já se perguntou quais são os benefícios de andar com Cristo? Você sabia que toda união com alguém tem um resultado? Você sabia que muitas das vezes as nossas vidas é fruto das nossas companhias, com quem nós andamos? Há um ditado que diz: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Hoje eu quero falar dos benefícios da união com Cristo, os benefícios de andar com Cristo, os benefícios de seguir os princípios de Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. E eu quero ler consigo o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 14. Colossenses diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre os benefícios da união com Cristo. O apóstolo Paulo, que é o homem que escreveu este livro, ele preocupado com a igreja de Colossos, que viviam como se Cristo não tivesse poder, como se Cristo não tivesse ressuscitado. O apóstolo Paulo traz uma palavra de conforto, uma exortação à igreja de Colossos, para que eles abandonem os vícios. Traz uma palavra para que os cristãos abandonem os vícios. Naquela época, as pessoas estavam na igreja, as pessoas diziam que eram de Cristo, as pessoas diziam que temiam a Deus, que criam em Cristo, mas ainda assim havia muitos vícios. Havia muitos pecados que eram levados. A idolatria estava dentro da igreja. Muita gente dizia que era crente, mas ainda vivia uma vida idólatra, uma vida pecaminosa, uma vida sem temor a Deus. E o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra para exortar a igreja, traz essa palavra para despertar a igreja, para mostrar o poder que Cristo tem, para mostrar que Cristo ressuscitou e Cristo tem poder para nos livrar do pecado, para nos livrar das más companhias, para nos livrar dos vícios. Há quem não consegue viver sem intoxicar o seu corpo com tabagismo, fumando. Há quem não consegue viver sem estragar o seu corpo, a sua família com bebedeiras. Há quem não consegue viver sem uma droga. Há quem não consegue viver sem pecar. E o apóstolo Paulo traz a palavra de Deus para nos mostrar que sim, é possível em Cristo Jesus nós abandonarmos os vícios, nós abandonarmos os pecados.
A igreja naquela época estava a olhar mais para as coisas terrenas, estava a olhar mais para as coisas desta terra do que para Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo nos traz pelo menos 3 lições para hoje. E a primeira lição que nós temos aqui é que Cristo nos dá poder para mortificar o pecado. Este é o primeiro benefício de andarmos com Cristo. Por que que nós devemos andar com Cristo? Porque Cristo nos dá poder para mortificar o pecado. O versículo 5 até o versículo 7, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele descreve quais são as coisas que nós precisamos fazer morrer da nossa natureza terrena. E ele diz primeiro prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E ele diz ainda no versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Deus se ira conosco quando nós andamos na prostituição, no adultério, quando nós andamos cumprindo os desejos pecaminosos da nossa carne. O versículo 7 diz, ora, nessas mesmas coisas vocês andam também. Mas o apóstolo Paulo nos diz, Cristo nos dá poder para mortificar os pecados. Meus irmãos, a palavra mortificar do grego é a palavra necron. E esta palavra denota reconhecer, significa reconhecer que nós precisamos fazer morrer os desejos pecaminosos. A palavra mortificar traz a ideia de fazer morrer, traz a ideia de matar, significa matar, enfraquecer ou extinguir a vitalidade do pecado em nós. Mortificar significa fazer apagar, reprimir, manter os desejos deste mundo que agem contra nós, longe de nós. Cristo nos dá poder para mortificar o pecado. Cristo nos dá poder para mortificar o pecado. A vida nova que nós temos em Cristo, ela nos dá poder para vencer e mortificar os desejos pecaminosos. Há pessoas que não conseguem viver um dia sem pecar. Há pessoas que estão acostumadas no pecado. Há pessoas que não conseguem viver um dia sem adulterar, uma semana sem adulterar, sem fornicar, sem roubar, sem mentir. Mas eu vim te dizer hoje que Jesus Cristo, Ele nos dá poder para mortificar o pecado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 13 nos diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se você não matar o pecado, é o pecado que vai te matar. Se nós não mortificarmos, se nós não matarmos o pecado, é o pecado que nos matará. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Procure mortificar esse pecado. Cristo tem poder para mortificar o pecado que você tem alimentado. Pecado não é para ser alimentado. Pecado não é para guardar. Guarde outra coisa. Guarde frango, guarde carne na sua casa. Guarde outra coisa, mas não guarde o pecado. Ele vai arrebentar dentro de ti. Pecado não é para ser guardado. O pecado é para ser confessado e deixado. A Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia de Deus. Eu vim trazer uma palavra para ti hoje. Eu não sei qual é o pecado que te escraviza. Eu não sei qual é o pecado que te humilha. Eu não sei qual é o pecado que você tem alimentado. Mas eu vim te dizer hoje, Cristo, Jesus Cristo tem poder para te libertar do pecado. Mate esse pecado que você tem alimentado antes que ele te mate. A segunda lição que o apóstolo Paulo ainda traz aqui para nós, ele nos diz também o segundo benefício, é que Cristo nos dá força para despojar o pecado. Primeiro ele fala de matar o pecado. E depois de matar, nós precisamos despojar o pecado. Cristo, os benefícios de andarmos com Cristo é que Ele nos dá poder. Ele nos dá, e quando eu falo aqui poder, força, Cristo nos capacita, não é? Cristo nos dá
essa força, os benefícios de andar com Cristo é que Ele nos dá força para despojarmos do pecado. Veja o versículo 8 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: agora, porém, despojai-vos, igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros, diz a palavra do Senhor, não mintais uns aos outros. Cristo me dá o poder, Cristo me dá força para despojar o pecado. Eu vou te explicar o que é despojar. A palavra despojar, do grego, ela nos traz a ideia de despir, tirar. A palavra despojar traz a ideia de largar, deixar, renunciar. A palavra despojar nos traz a ideia de despir-se dos restos mortais, ou seja, tirar as cinzas. Mortificar o pecado é o quê? Depois do pecado estar mortificado, você agora precisa tirar as cinzas. É como se você tivesse apagado um fogareiro ou uma lareira. Após apagar o fogo, você precisa agora despojar, tirar as cinzas. Abandonar, a palavra despojar significa abandonar. Despojar traz a ideia de não ter mais prazer nem interesses nos restos mortais do pecado. Sabe, tem aquelas pessoas que ela já deixou o pecado, ela já deixou o pecado, mas há um outro momento que alguma coisa lhe incita e ela volta a cometer o mesmo pecado. A palavra para me dizer hoje, despojai. Cristo nos dá força para despojar o pecado. Depois de mortificar, precisamos despojar o pecado, tirar as cinzas e não guardar nada. Precisamos renunciar completamente ao pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolheis com mansidão a palavra que vos foi dada, a qual é poderosa para salvar. Os irmãos, o pecado traz morte. Não só a morte eterna, mas a partir dessa terra, o pecado traz destruição, o pecado traz problema, e não só para nós, mas para a nossa família toda. Você lembra de Acã? Acã foi um homem que guardou o pecado em sua casa e ele teve consequências graves. Acã guardou o pecado em sua casa, em sua vida, e ele teve consequências graves, não só para ele, mas para a família toda, para a sua família toda. A família de Acã foi destruída. É muito perigoso para você que é pai, você que é mãe. Os teus pecados, os teus erros vão atingir os seus filhos, as consequências dos seus pecados. Há filhos que passam fome por causa dos pecados dos pais. Há filhos que passam fome por causa das consequências do pecado dos pais. Há filhos que estão a viver situações terríveis por causa das consequências dos pecados dos pais. Quais são os pecados? Vocês têm pecado é para ser confessado. Pecado é para ser entregue a Deus, a Jesus. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu te o apóstolo Paulo continua ainda. Para terminar, ele traz a terceira lição, o terceiro benefício da união com Cristo. É que a união com Cristo nos dá direito a uma nova vestimenta. Versículo 12 até o versículo 14, revestivos, pois, como eleitos, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, revestivos. Presta atenção no que eu vou dizer. Os benefícios da união com Cristo nos dá direito a uma nova vestimenta. O que é essa nova vestimenta? Então, depois de nós mortificarmos o pecado, despojarmos do pecado, nós estamos abertos e aí Cristo vem e nos reveste. Nos dá uma nova veste, nos dá uma nova mentalidade. Quando falamos de nova vestimenta, estamos a falar de uma nova identidade.
de um novo homem revestido com vestes sacerdotais, com uma indumentária diferente, com hábitos diferentes. Quando nós largamos o pecado, quando nós despojamos do pecado, nós ganhamos uma nova mentalidade de Cristo. Cristo nos reveste com uma nova mentalidade. A palavra revestir do grego, ela nos traz a ideia de munir-se, preparar-se, armar-se, fortificar-se. Cristo nos fortifica depois de nós largarmos o pecado, depois de nós mortificarmos o pecado, despojarmos, deixarmos, abandonarmos o pecado. Agora Cristo nos reveste com uma nova identidade. A nova identidade de Cristo vai tomando a forma à medida em que nós vamos conhecendo a sua palavra, à medida em que nós vamos caminhando com Ele. Cristo vai nos revestir, Cristo vai nos dar força, Cristo vai nos iluminar. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, ela diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne e das suas concupiscências. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 24, nos diz: e vós vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos nos revestir da nova vestimenta em Cristo Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Procure a Jesus. Ele tem poder. Não tema e não seja escravo do pecado. Cristo nos dá poder para mortificar o pecado, esse pecado que te humilha, esse pecado que te escraviza. Você que é homem, basta o salário sair, vai logo nas bebedeiras, basta o salário sair, começa a usar de maneiras em que a tua família não se beneficia desse salário. Você que é homem, que é mulher, que vive uma vida pecaminosa, eu vim te dizer, Cristo nos dá poder para mortificar o pecado. Cristo nos dá poder para mortificar o pecado. Cristo nos dá força para deixarmos, abandonarmos o pecado. E Cristo tem uma nova vestimenta para ti e para mim. Cristo tem uma nova vestimenta para todos aqueles que querem caminhar com Ele, que querem se unir com Ele, que querem conhecê-lo mais, que querem andar com Cristo em santidade. Cristo tem uma nova vestimenta, uma vestimenta santa, uma vestimenta de poder, de autoridade. Cristo tem uma nova vestimenta. Que Deus te abençoe, que Deus te capacita, que Deus te ajude a vencer esse pecado que você tem alimentado. Não ande em pecado, não alimente esse pecado. Venha para Jesus, venha para Jesus, venha para Jesus. Ele é poderoso, venha para Jesus. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que você sofre? Por que você anda cabisbaixo? Há um Deus que tem poder para te capacitar. Há um Deus que tem poder para te levantar e para te fazer uma nova criatura. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.